Dramas familiares, expectativas irrealistas, aqueles comentários indelicados ou chatos, a sensação de regressar a papéis antigos sempre que entra na casa da família. Se o Natal lhe traz mais tensão do que alegria, então este episódio de Pensar com o Coração é para si. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Este é um episódio especial de Natal, mas não daqueles cheios de frases feitas, de mensagens perfeitas ou de expectativas irrealistas. Hoje vamos falar daquela parte do Natal que nem sempre expomos em grande público, quer nas redes sociais, quer falando com terceiros. Vamos falar sobre os comentários incómodos, as dinâmicas familiares difíceis, as conversas que esgotam e aquela sensação profundamente frustrante de regressar a papéis antigos sempre que estamos com a família. Se o Natal, em vez de paz, lhe traz tensão, ansiedade ou até mesmo exaustão, fique comigo até ao final deste episódio. E vamos começar por perceber uma coisa fundamental. O Natal por si só não cria conflitos. Ele apenas amplifica aquilo que já existe. Se nós pensarmos do ponto de vista psicológico e sistémico, não é? O Natal é um contexto altamente ativador, porque junta vários fatores que podem ser explosivos. Expectativas emocionais elevadas, portanto, uma pressão externa para que esta seja uma época de harmonia, de amor, reconciliação, a proximidade prolongada com a família, passar horas ou dias seguidos com pessoas com quem podemos ter conflitos não resolvidos, e a pressão social para estar bem, a obrigação implícita em suprimir emoções difíceis, porque no Natal, o Natal é harmonia, é felicidade, é alegria, então é para estar bem. O Natal está associado às reuniões familiares, não é? Estes encontros. Portanto, a família tem aqui um peso importante, vejamos os anúncios, não é? Que circulam a publicidade. Mas falando especificamente sobre este sistema, que é a família, gostaria que olhássemos aqui para a teoria dos sistemas familiares, da Murray Bowen, que vê a família como um sistema emocional único, uma unidade emocional, e não como um conjunto de indivíduos que estão separados entre si. Ou seja, todos os membros da família estão interconectados. É como se os membros da família vivessem debaixo da mesma pele emocional. Um dos conceitos fundamentais desta teoria é a diferenciação do self, a diferenciação do eu, que é a capacidade de manter um sentido sólido de quem nós somos, com os nossos próprios pensamentos, valores e emoções, mesmo que possa existir uma pressão emocional forte da família. Então, pessoas com baixa diferenciação do eu, ou seja, a diferenciação não se diferencia tanto do eu dos restantes elementos da família, tendem a ser mais reativas emocionalmente, mais fundidas com os sentimentos e expectativas dos outros e mais vulneráveis. E podemos chamar isto uma regressão emocional, portanto, de acordo com o autor, que é quando regressam a este contexto familiar original, os tais papéis antigos que ficam reativados. Então, o que é que acontece? Quando nós voltamos ao ambiente familiar, especialmente nesta época, não é, que é carregada com o peso, o impacto, se quisermos colocar assim, da família, há uma tendência natural para aquilo que chamamos então uma regressão emocional ou sistémica, ou seja, o corpo e a mente voltam ao papel de sempre, mesmo que a pessoa tenha crescido, ou amadurecido, ou evoluído imenso fora desse contexto. Vamos olhar aqui para um exemplo que ilustra isto perfeitamente, de uma pessoa bem-sucedida que partilha: eu lidero equipas, tomo decisões complexas todos os dias, criei limites saudáveis na minha vida,
Mas, quando chego à casa da minha mãe no Natal, é como se tudo isso desaparecesse. Volto instantaneamente a ser a filha insegura que não consegue dizer não, que tenta agradar a todos e que se sente invisível. Histórias muito comuns em diferentes famílias. Esta questão não é uma fraqueza da pessoa, não é uma falha no caráter dela. Trata-se daqui de uma questão neurobiológica relacional. Os sistemas familiares têm marcas emocionais profundas, como padrões relacionais enraizados, hierarquias implícitas, expectativas não ditas, papéis históricos, e tudo isto é reativado automaticamente por estímulos, por cheiros, por sons, a disposição da sala, das divisões, o tom de voz, as dinâmicas de comunicação. Porquê? Porque o sistema nervoso, não é, guarda estes registros, todo o nosso sistema, não é? E quando nós voltamos aos contextos onde nós fomos moldados emocionalmente, especialmente nos contextos com algum stress, não é, controladores, críticos ou invalidantes, o corpo lembra-se antes da mente conseguir processar racionalmente. É como um mecanismo de defesa. Então, a sensação é que a pessoa volta ao passado. E o que eu gostaria é que soubesse é que é o sistema interno a puxá-la para um papel antigo que teve uma função naquela época, mas que ainda não se integrou com este eu, que já é autónomo, independente, que cria limites. E, portanto, a família pode ser também aqui um ativador. E existem parentes tóxicos. E quando nós falamos de parentes tóxicos ou difíceis, não estamos a falar de vilões, não estamos a falar de pessoas intencionalmente más. Certamente que as há, também não vamos romantizar tudo isto. Mas estamos a falar, em muitas situações, de padrões repetidos de comportamento que geram desgaste emocional persistente. Então, alguns exemplos muito comuns de comportamentos familiares que têm impacto e que são nocivos. Portanto, comentários críticos que são disfarçados de preocupação. Estás mais gordo. Não estás bem, pois não? Ou o contrário, não é? Estás mais magra. Está tudo bem com a tua saúde? Comparações constantes. A tua prima já está casada e com filhos. A invasão de limites pessoais. Por exemplo, perguntas sobre a vida amorosa, sobre as finanças, sobre o corpo, sobre as escolhas, sobre o trabalho. Minimização ou invalidação das emoções. Não exageres, não é nada. Tu é que és muito sensível. Ou então a ironia, ou o sarcasmo, ou um comportamento mais passivo-agressivo, que é constante. Também temos aqui a pressão para cumprir papéis familiares antigos. Tu és sempre o engraçadinho, tu é que és a responsável. E, portanto, estes comportamentos vão deixando o seu impacto. Partilhas que vão surgindo em contexto clínico, que as pessoas partilham das suas próprias vivências. Quando é que arranjas alguém? Já não estás a caminhar para nova. Ou, no meu tempo isto não era assim. Hoje em dia vocês são todos muito complicados. Isso de ir ao psicólogo é só uma fase. No meu tempo aguentava-se tudo. Não percebes o sacrifício que eu faço por ti. Ou que eu fiz por ti. Nenhuma destas frases é neutra. Ela carrega julgamento, controlo, invalidação. E o nosso corpo sente isso tudo antes da mente articular o porquê. Então, isto para dizer o quê? Que não é apenas emocional, é profundamente fisiológico e, portanto, as interações familiares que são tensas, estressantes, com estes padrões, com estes comportamentos que acabei de partilhar, aumentam os nossos níveis de cortisol, a nossa hormona do stress e, portanto, a antecipação de uma avaliação social negativa, mesmo a crítica familiar, ativa as nossas respostas de stress. Então o que é que isto faz? Faz com que nós tenhamos uma tensão mais permanente, irritabilidade aumentada, aceleração cardíaca e uma respiração também alterada, cansaço, mesmo que os eventos sejam tranquilos, dificuldade em dormir, sensação de hipervigilância, de estar constantemente em alerta. Portanto, quando as pessoas descrevem que estão exaustas depois de um convívio de Natal, não estão a exagerar. De facto, houve aqui uma hiperativação fisiológica.
Falamos há bocadinho daqueles comportamentos que são nocivos, falamos de algumas coisas que são ditas, então vamos olhar agora para os comentários chatos, indelicados, que certamente muitas pessoas já ouviram nestas épocas festivas. E então estes comentários não precisam ser gritos, não precisam ser conflitos diretos. São aquelas frases aparentemente inocentes, mas que nos deixam desconfortáveis, nos dão um aperto no peito, ou então uma vontade enorme de desaparecer ou de sair dali. E por exemplo, ainda estás sozinha? Quando é que arranjas alguém? Já pensaste em ter filhos? O relógio está a andar, já vimos essa ali há pouquinho, não é? A questão do peso, estás mais magra, estás mais gorda. A questão de, no meu tempo, é que era, não é? Isto da ansiedade é psicológico, não é nada de especial. Devias era arranjar um emprego a sério. O problema destes comentários não é apenas o conteúdo, mas é o seu efeito acumulado. E o facto de virem de pessoas significativas como a família e de quem nós esperávamos ser vistos, ser compreendidos, ser acolhidos, ser respeitados. E quando isto não acontece, nós reagimos ou sentimos-nos mal. E vamos chamar isto, não é? O impacto destes comentários é real. E podemos até lhe chamar como microagressões emocionais. E neste conceito, não é? Ele aplica-se a insultos subtis, no dia-a-dia, verbais ou comportamentais, e comunicam mensagens depreciativas, negativas e às vezes hostis, que podem ser intencionais ou não. E os estudos mostram que estas microagressões, mesmo que sejam subtis, ativam respostas de stress, vergonha e invalidação, porque vêm de figuras significativas. E o cérebro, a mente, interpreta isto como crítica ao valor pessoal, invalidação da experiência das próprias escolhas, invasão dos limites, ameaça à aceitação e à pertença. E o corpo reage antes de processar tudo isto. Um dos erros mais comuns neste processo é quando nós nos tentamos explicar exaustivamente. É mesmo isto, é tentarmos ser respeitados, ser vistos, é tentarmos pertencer. E portanto, isto tem um custo, não é? Uma reação frequente, como vimos, é tentar explicar-nos, justificar as escolhas, defender as nossas decisões e às vezes até demonstrar que está tudo bem, quando na realidade não está. É importante perceber que quem faz estes comentários invasivos raramente está disponível para compreender. Então, estas explicações exaustivas não levam a lado nenhum. E, portanto, é importante perceber que este comentário não é, na realidade, um pedido de informação ou um querer saber como é que a pessoa está. É uma afirmação disfarçada de julgamento ou de controle. Então, o que acontece? Quanto mais nos explicamos, mais cansados ficamos. E quanto mais cansados ficamos, porque estamos a tentar convencer alguém que não está aberto a ser convencido, não é? Mais prejuízo isto nos causa. Então, o que é que nós podemos fazer especificamente nestas questões? Ponto número 1. Respostas curtas e neutras. Reduzem qualquer crescimento na conversa ou na tensão. Então, as respostas breves e não defensivas diminuem o conflito, segundo a investigação. Então, exemplos eficazes. É algo pessoal. Estou confortável com as minhas escolhas. Prefiro não falar sobre esse tema. Agora não há momento para termos esta conversa. Obrigada pela preocupação, mas está tudo bem. E não é necessário acrescentar mais nada, sem justificações. E estas frases também são limites claros e gentis, e já vamos falar um bocadinho sobre limites. Temos a técnica do disco riscado, e às vezes é necessário repeat and repeat and repeat, ou seja, repetir o limite constantemente. Então, se insistirem e vão insistir, repita exatamente a mesma frase, com o mesmo tom, calmo, sem irritação. Exemplo, o familiar. Mas porquê? Explica-me lá. E nós. Eu prefiro não falar sobre isso.
Mas eu só estou a perguntar porque me preocupo. Compreendo, mas eu prefiro não falar sobre isso. Esta forma de comunicar é uma forma de comunicação assertiva e demonstra firmeza sem ser agressivo. Para isso é importante que se regule antes, que respire fundo, não podendo respirar fundo, desse tempo até responder. Outra coisa que nós podemos fazer é redirecionar a conversa subtilmente, com a intenção. Então é mudar de tema sem ser de forma abrupta. Por exemplo, falando noutra coisa, como é que está a correr o teu trabalho? Ou, já provaram a sobremesa? Está deliciosa. Ou, vi que foste a tal sítio. Como é que foi? Não é uma fuga, é uma gestão emocional inteligente. Está a proteger a sua energia, está a criar um limite, está a ser delicado também neste processo. Outro recurso que se pode utilizar é o humor estratégico. Então, o humor pode funcionar como um amortecedor emocional, mas apenas se for genuíno e não se transformar em momentos de auto-humilhação. Às vezes usa-se o humor de uma forma autodepreciativa. Então, exemplos. E essa pergunta aparece quase todos os anos no Natal. É uma tradição, não é? Por exemplo, estou a fazer uma lista de quantas vezes me perguntaram isso hoje. Já vou no número X. E é também uma forma de responder. Portanto, o humor reduz a tensão familiar. Não vamos àquele sarcasmo, não é? Aquele discurso passivo-agressivo. Mas vamos usar aqui um humor para brincar com a situação. Regra fundamental: não se diminua ao usar o humor. E se nada resultar, o que é que se faz? Então, retirar-se fisicamente é uma opção. Temos sempre a possibilidade de sair do evento. Eu costumo dizer aos meus pacientes que não são obrigados a permanecer, que têm sempre a liberdade de poder sair, ter isto presente. Eu posso usar esta minha opção a qualquer momento, mas também posso ir saindo da situação. Posso levantar-me e ir à casa de banho, posso ir apanhar ar, posso mudar de visão e, tal como disse, também terminar a visita mais cedo. Portanto, isto não é um sinal de fraqueza, não é falta de resiliência. É nós reconhecermos os nossos limites e sermos capazes de criarmos espaço para nos autorregularmos de uma forma madura. Então, uma ideia para levar daqui é não tem que educar emocionalmente a sua família de Natal. Não tem que a fazer entender o que quer que seja. Não tem de se expor para ser aceite. Nem tem de ser agressivo para se proteger. Então, os comentários chatos e indelicados dizem mais sobre quem os tem do que sobre si. Pense nisto com carinho. Falando de limites familiares, e já falamos aqui um pouquinho desses limites familiares, eles são realmente essenciais para um Natal mais tranquilo. O que é um limite e o que é que não é um limite? Então vamos a isso. Um limite não é um ataque ou um castigo ou uma punição. Não é uma forma de controlar os outros. E não é uma explicação interminável sobre as suas razões, as suas motivações. Um limite é uma informação clara sobre o que está disponível para partilhar e sobre o que não está. É uma forma de proteger a sua energia emocional. É um ato de amor próprio. Então, a investigação em comunicação assertiva revela que colocar limites claros reduzem significativamente o conflito e o stress relacional. Exemplos de limites simples e eficazes. Prefiro não falar sobre a minha vida amorosa hoje. Esse comentário não me faz bem. Eu peço-te que não o repitas, por favor. Eu vou ficar até às 9 da noite, depois preciso ir descansar. Ou fico só até abrirmos as prendas. Hoje não vou discutir política, nem religião, nem trabalho. Agradeço a preocupação, mas não preciso de conselhos sobre isso. Ou agradeço a preocupação, mas eu estou muito bem em relação a essa questão. Nenhuma destas frases é rude. Elas são claras, são firmes, são diretas, mas também são respeitosas e não precisam de justificação adicional. E se as pessoas insistirem, já sabemos o que é que fazemos. Repetimos a mesma frase e elas vão parar de insistir. Portanto, requer aqui autocontrolo, requer lembrarmos que há gatilhos,
mas que nós temos poder de fazer algo em relação a nós próprios. Existem ainda estratégias de proteção emocional que nós podemos preparar para o Natal. Portanto, prepararmos emocionalmente, com tempo. Estamos neste podcast a uma terça-feira, ainda tem aqui umas horas para poder preparar-se para o dia seguinte. Então, rotinas de proteção emocional. Preparar-se emocionalmente para situações estressantes melhora a capacidade de resposta. E como é que podemos fazer isso? Por exemplo, ter uma pessoa que lhe transmite segurança com quem vai falando, antes ou depois da experiência, portanto não tem que ser no momento, alguém que compreende, alguém que valida, que não minimiza. Portanto, ao falar antes, esta pessoa vai dar-lhe força e ao falar depois também vai se sentir validado neste processo. Definir antecipadamente quanto tempo vai ficar no convívio. Preparar uma frase âncora para dizer a si própria, isto é temporário, eu posso sair quando eu precisar, aquilo que falávamos há pouco. Levar algo consigo que lhe dê conforto, pode ser música, pode ser uma mensagem de alguém que o apoia para ir vendo e para ir incentivando. Pode também combinar previamente saídas estratégicas com um amigo, com um companheiro, uma companheira, sinais para saírem juntos sempre que necessário. As micropausas também são importantes, já falámos um bocadinho sobre elas, portanto também ter presente que pode fazer micropausas que vão ser reguladoras, ir à casa de banho e respirar fundo, ir apanhar ar agasalhado, não é? Porque está frio, mas o ar fresco, a mudança de ambiente acalmam o nosso sistema nervoso. Lavar as mãos e o rosto com água fria também acalma o nosso sistema nervoso. Usar técnicas de grounding, por exemplo, focar-se em sentir os seus pés no chão, também é um recurso. Usar um tapping, portanto, aqui um toque alternado, como estou aqui a fazer, nos seus ombros, nas suas pernas. E hidratar-se também, beber água também ajuda neste processo. Por vezes compensa-se em álcool, não é? Para se ficar mais solto, para se tolerar um bocadinho. Mas se não tivermos também autocontrole nesse processo, pode acontecer que, de facto, ultrapassando o nosso limite, não é? Nos colocamos numa posição de maior vulnerabilidade e aquilo que nós não queremos que aconteça, acontece. Portanto, evitar também o consumo excessivo de álcool neste processo ou, como é óbvio, o consumo de outras substâncias. Por fim, um outro ponto importante prende-se com a gestão de expectativas. É fundamental nós termos as nossas expectativas bem geridas em relação ao Natal e ele vai ser difícil. Se já era difícil, ele vai ser difícil. Então, nada de buscar expectativas irrealistas, use os dados que tem. Portanto, se há dificuldades, o mais provável é que elas surjam. Então, com esta preparação que falamos aqui, com estas estratégias, o que pode acontecer é que pode minimizar o impacto para si. Então, pergunte-se com paixão, não é, para este Natal, o que é realmente essencial para mim? O que é que eu posso genuinamente controlar? O que é que não depende de mim e que eu preciso aceitar? São aqui 3 pontos-chave para poder gerir estas expectativas. E se as coisas forem melhores, ótimo, é uma vitória. Então, quero só relembrar algo para ter consigo neste Natal, que não é obrigado a aguentar tudo só porque é Natal. Portanto, é uma época que não anula o seu direito aos seus limites, ao seu respeito, ao seu espaço, não é? Proteger-se não é um ato de egoísmo, é maturidade emocional, é um ato de autocuidado, portanto é para não se esgotar, não se magoar. Os limites não afastam quem realmente importa e são fundamentais para nos protegermos. Espero que este episódio tenha sido útil, desejo-lhe umas boas festas e espero que continue comigo no final deste ano e no ano que vem e, portanto, vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração.